No nosso programa de hoje, nós vamos abordar um tema que é bastante frequente na nossa população, na nossa sociedade moderna. Praticamente está sendo um mal da nossa sociedade moderna, que é a depressão. Muitas pessoas se queixam de depressão e de ansiedade. Como é um tema muito complexo, nós estamos hoje com a doutora Maria Helena Marcondes, que é filósofa e psico-oncologista, que vai nos abordar e nos esclarecer alguns pontos. Doutora Maria Helena, a senhora poderia nos esclarecer quais são os tipos mais comuns de depressão que acometem a nossa sociedade hoje? Bom, a questão da depressão ela é um pouco complexa, porque as pessoas às vezes confundem um pouco essa questão da depressão. Então, existem as pessoas que realmente são depressivas, que patologicamente têm os devidos cuidados, os tratamentos. Existem pessoas na nossa sociedade que têm uma depressão, mas que mascara esse sentimento de depressão, essa admissão, o admitir que estou com depressão. A pessoa tem medo de lidar com isso e às vezes acaba isso chegando num resultado muito pior quando ela vai buscar ajuda e tratamento. Existem também na nossa população, o grande número da população que às vezes ela está num processo de tristeza, que às vezes ela está num sentimento que não é depressão, mas que ela já qualifica como depressão. Então tem que tomar muito cuidado quando nós citamos a questão, a pessoa está depressiva, porque existem N fatores, é muito complexo. Então o paciente precisa sempre lembrar, ou o cidadão precisa lembrar, que se ele está num processo de ansiedade, se ele está num processo de depressão, ele primeiramente precisa estar, quando ele não dá conta de lidar com essa situação, ele já tem que entender que ele precisa buscar ajuda, que ele precisa procurar um profissional adequado da área da saúde para ele ser muito bem avaliado. Porque hoje em dia, além de ter essa questão do tabu de tratar depressão, mas também existe, parece que uma coisa do modernismo, de dizer, a pessoa está com depressão. Então precisa ser muito bem avaliado, isso tem que ser de uma maneira muito bem diagnosticada, porque existem situações momentâneas de depressão que com uma boa terapia o paciente é orientado, é tratado e ele consegue sair desse quadro de depressão. Como existe depressão de uma maneira muito mais profunda, que precisa também ser encaminhada para o médico, no caso, para esse paciente, enfim, ele ser de uma outra maneira patologicamente avaliado e ser medicado. A senhora poderia nos dizer quais são os sintomas mais comuns que acometem as pessoas no início desse quadro depressivo? Os mais comuns, quando nós falamos de depressão realmente, a pessoa ela começa a ter alguns sintomas diferentes do dia a dia. Por exemplo, a perda do sono, o apetite. Tem uma série de situações que começam a pontuar, que a pessoa começa a observar que tem algo diferente com ela começa a perder o prazer das coisas, o ânimo das coisas. Às vezes também ela começa a sentir muito sono, uma determinada fuga para não estar presente com as situações. Então são vários quadros que precisam realmente serem avaliados para a gente poder caracterizar uma depressão. E que dica a senhora poderia nos dar para os nossos telespectadores para lidar com essa situação? Olha, a dica é o seguinte, nunca se automedicar. As pessoas, às vezes, elas vêm procurar o profissional e dizem assim, olha, minha sobrinha, meu marido, meu vizinho estava tomando um remédio e eu tomei também porque eu estava passando muito mal, não tinha sono. É muito importante a pessoa ter essa responsabilidade de procurar o profissional da área de saúde. Se você sentir que você não está dando conta de lidar com a situação e que você possa estar achando que é uma depressão, não vá procurar, outro lugar que não seja para tratamento, se não for o profissional da área de saúde. Porque uma depressão muito bem avaliada, muito bem tratada, é possível a pessoa viver muito bem. Mas uma depressão mal diagnosticada ou autodiagnosticada, como às vezes as pessoas acabam fazendo, se medicando, isso é um desastre, Isso é uma própria depressão. Nosso quadro Dicas de Saúde fica por aqui, agradecendo a presença da doutora Maria Helena Marcondes. Tenhamos todos uma boa semana e com bastante saúde. No quadro